Então, moçada, vamos dar continuidade para o nosso dia. Então, vamos lá, mais uma aulinha de história. Vamos finalizar, fazer algumas atividades. Combinado? Estão curiosos ainda pensando no enigma, né? Mas esquece ele um pouquinho agora. Se liga aqui em história para a gente ficar mais esperto ainda, ter mais conhecimentos. Combinado? Então, vamos lá. Então, mais assim. Leia o texto a seguir. Atualmente, o dia 8 de setembro é lembrado como o Dia Internacional da Alfabetização. Essa data foi estipulada pela Unesco em 1966 com o objetivo de levar os governantes a pensar estratégias para erradicar o analfabetismo. Trata-se de um problema mundial que atinge cerca de 781 milhões de jovens e adultos no mundo. Veja a seguir os países com maiores índices de adultos e analfabetos. Adultos, aliás, desculpa, analfabetos. Os 10 países com maior número de adultos que não sabem ler e escrever. Veja bem os países aí. Veja bem, será que o Brasil está aí? Pensa aí. Dá uma verificadinha aí. Lê esse mapa. Opa, esse gráfico aí. É um gráfico de barras. Será que nós estamos numa posição boa? Então tá aí, fonte Unesco, Tendências na Educação de Jovens e Adultos, 1985-2015. Montreal, Instituto de Estatística da Unesco, 2013. Com base nas informações do gráfico, reflita, converse com seus colegas e responda as perguntas a seguir. Então, você vai conversar com alguém que está aí ou com você mesmo. Na sua cabecinha, pense aí, só analisar, não tem problema nenhum. Na antiguidade, apenas uma pequena parcela da população dominava a escrita. Lembra? Eram poucos que poderiam escrever. Lembra dos escribas? E hoje, o que o texto e os dados do gráfico desta página revelam? Bom, se você parar para pensar, temos escola, temos muitas escolas, mas todo mundo tem acesso? Será que todo mundo gosta de estudar? Será que todo mundo teve oportunidade? Pensa aí. Tem que pensar os dois lados. Existem pessoas que às vezes não estudam porque não gostam, porque acham que não é importante. Lá na frente se arrependem. Existem pessoas que gostam de estudar, às vezes não têm oportunidade, porque tem que escolher entre o trabalho e a escola. E às vezes, no caso do trabalho, né, que vai sustentá-lo. Às vezes o trabalho é braçal, aquele trabalho, né, pesado, que às vezes a pessoa chega em casa, ela não está conseguindo realmente estudar, não tem força, ela só quer chegar em casa e descansar. Então, a gente tem que analisar de todas as formas. Né? Então, toda vez que a gente vai analisar uma situação, a gente tem que ver os dois lados, né? Em tudo aquilo que envolve aquela situação, para que a gente não seja injusto, certo? Em sua opinião, qual é a principal razão para que ainda hoje crianças em diferentes partes do mundo cheguem à idade adulta sem saber ler e escrever? De acordo com o gráfico, a posição do Brasil é boa ou é ruim? Será que é bom nós estarmos lá em 8º lugar dessa situação aí? Pensa. Vamos ver um pouquinho aqui do alfabeto fenício. Vocês viram que a gente está falando da escrita. Escrita e leitura é fundamental, é importante, é mágico na nossa vida, né? Quando a gente começa a compreender mais e mais. Por quê? Por causa da leitura. Então, veja bem que rico esse material, né? Trazendo para a gente a história. Eles também estudam a nossa forma de estudar, como surgiram as nossas letras, não é? Claro que todos os povos têm uma cultura diferente, isso é interessante de estudar. Então, vamos ver aqui os fenícios. O alfabeto fenício. Os fenícios,
povo que se desenvolveu na Fenícia, território próximo ao mar Mediterrâneo, foram os primeiros a transformar o sistema de escrita com sinais gráficos, que eram usados na Mesopotâmia e no Egito em um sistema mais simplificado, o alfabeto fonético, ou seja, de sons, tá? As mais antigas inscrições em alfabeto fonético datam de 1300 a.C. e indicam que ele tinha 22 sinais que representavam consoantes, as quais, quando combinadas, formavam as palavras. Essa foi a grande inovação do alfabeto fenício, pois os sinais deixaram de representar um objeto ou um animal, por exemplo, passando a representar sons. Então, aí tem um fragmento aí de um manuscrito fenício, né? Um pedacinho aí mostrando. Então, começou a modificar, né? Em vez de sinais, desenhos, começou a já sair os sonzinhos aí. Além disso, o alfabeto fenício serviu como base para outros povos simplificarem seus próprios sistemas de escrita. Isso foi possível porque os fenícios eram mercadores, navegadores. E, ao percorrerem vastas regiões do mundo, levando e buscando mercadorias, a escrita fenícia foi adotada e adaptada por diferentes povos. Os gregos, por exemplo, acrescentaram as vogais à escrita fenícia, criando assim a escrita alfabética. Em cada sinal também representa um som. Os romanos, por sua vez, adotaram o alfabeto grego e deram origem ao alfabeto latino. Quando e como surgiu o alfabeto fenício? Tá fresquinho aí, não é? O alfabeto fenício era composto de 22 sinais que representavam consoantes, que, combinadas, formavam as palavras por meio de sons. Descreva o nosso alfabeto e compare-o com o alfabeto fenício. Então, você vai colocar aí as semelhanças do nosso alfabeto e as diferenças, certo? Tranquilo? O nosso também tem som? Sim. Né? Som do A, B. Legal. Então, vamos ver aí. As outras linguagens. A escrita indígena. Muitos dos nossos conhecimentos acerca da cultura indígena são adquiridos por meio de mitos, lendas e publicação de livros sobre o tema. Mas, entre os indígenas, a transmissão do conhecimento se dá principalmente por meio da oralidade, ou seja, da fala. Já a identificação da etnia ocorre por meio do grafismo, um código de comunicação que se baseia em elementos gráficos como linhas retas e curvas, simetrias e espirais. O grafismo é uma das principais linguagens usadas pelas sociedades indígenas. Os membros dessas sociedades desenham grafismo em seus corpos e objetos, e cada etnia desenvolve traços que as caracterizam. Além disso, o grafismo pode ser usado para indicar a posição social ocupada pela pessoa do grupo, ou representar algum evento como a caça, o casamento, uma luta e a morte de um membro do grupo. O grafismo também está presente em praticamente toda a produção material indígena. Então, veja o exemplo de grafismo aí da etnia indígena Uicuro, Parque Indígena de Xingu, Mato Grosso, aqui, ó, Centro-Oeste. Então, eles já faziam diferente, né? Eles faziam linhas curvas, retas. Esses desenhos que eles pintam no corpo deles, né, indicava quem era o caçador, quem eram os caçadores, quem é o cacique, né? São símbolos diferentes, grafismo diferentes aí. Apesar da forte tradição oral do grafismo presente nas diferentes sociedades indígenas, a escrita convencional que utilizamos no dia a dia também é um recurso utilizado por essas sociedades, né? Porque a escrita chegou até a esses povos, não é mesmo? Então, vamos lá. Atualmente, é possível encontrar registros escritos sobre mitos e lendas indígenas feitos pelos próprios indígenas, que, na condição de autores, buscam usar seus livros publicados para preservar suas culturas. Outros recursos muito utilizados pelos indígenas hoje são as tecnologias de comunicação e informação, como redes sociais, sites e blogs, nas quais o cotidiano e a cultura desses povos são compartilhados. Então,
Existem algumas aldeias que já têm a tecnologia, eles também estudam a nossa língua, mas também não deixam de estudar a história dele, a língua deles, né? A forma que eles sobrevivem, principalmente as plantas, os animais, a natureza em si, né, em que eles convivem e vivem, né? Além disso, muitas escolas indígenas tornaram-se bilíngues. Isso significa que as crianças e os jovens estudam tanto na língua nativa como em um segundo idioma, que na maioria das vezes é o português. Viu? Interessante, foi o que eu falei, eles estudam também. Eles não deixam os costumes dele, mas também aprendem os novos. Isso é importantíssimo, né? Então, aí vem algumas perguntinhas. De que forma muitos indígenas têm buscado preservar sua cultura? Por exemplo, seus mitos e suas lendas. Como a tecnologia é usada pelos indígenas para preservar sua cultura? Para muitas comunidades indígenas, por que é importante que as crianças estudem em escolas bilíngues? Converse com seus colegas e registre suas conclusões no espaço seguinte. Bom, a tia Maura já falou, né? Porque que é importante eles estudarem não só a língua deles, mas também a nossa língua. Então, fica a dica aí. E você sabia disso aqui? Você já ouviu falar de Libras, a língua brasileira de sinais? Libras é o meio de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil. Trata-se de uma língua que utiliza os gestos das mãos para representar cada letra do alfabeto. Observe a imagem a seguir. Você já sabe algumas, né? Lá na sala mesmo eu percebi alguns já se comunicando por sinais, inclusive, né? Durante a aula. Mas isso faz parte do nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente saber um pouquinho para que a gente possa, né, porventura, encontrar alguém que faça uso desses sinais. E às vezes a gente não sabe nem um pouquinho, né? Alguma coisa, eu sei as letras do meu nome, né? Um oi, assim. Então, depois você treina aí um pouquinho para que você saiba certinho. Então, por hoje é só. Descansem, façam as atividades também, se preparem, tá? Quero que em breve nós possamos nos encontrar. Tudo certo? Então, um grande abraço. Até depois.